Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Vamos lá então, continuando aqui a última aula de hoje. Agora as 3 aulas são seguidas, o modelo agora é diferente, mas eu dividi os vídeos para ficar mais fácil para você estudar e até para poder fazer as suas anotações. Vamos lá. Como eu falei lá na primeira aula, a gente vai ter o princípio da Reforma Protestante, que vai começar de forma bem simples e vai ganhar uma proporção muito maior quando Lutero, faz aquele embate com a Igreja Católica. Depois tivemos Calvino e Henrique VIII. Grava aí, Lutero, Alemanha, salvação pela fé. Calvino, João Calvino, vai ser na França, predestinação. Henrique VIII, Inglaterra, ele queria casar de novo. Não vamos dizer que mudou, mas ele fundou uma nova religião. A Igreja Católica, então, vai ter que passar por um processo chamado de Contra-Reforma. Qual que é o objetivo? Mudar algumas pequenas coisas e tentar reconquistar os fiéis que eles perderam para as demais religiões. A ideia básica, combater o protestantismo. Dessa forma, a gente vai ter uma manutenção dos dogmas da Igreja Católica, ou seja, como a igreja se comportava, do celibato, e combater principalmente a corrupção dentro da igreja. Sim, corrupção dentro da igreja. A questão das festas que tinham, as orgias, o desvio de verbas, venda de indulgências, venda de relíquias, tudo isso vai deixar de existir dentro da Igreja Católica a partir desse princípio. Em 1534, nós vamos ter aí a criação da Companhia de Jesus, através do padre Inácio de Loyola, que vai ser responsável dentro das colônias pela catequização dos indígenas. Então a gente vai ter aqui uma igreja que vai tentar trazer o máximo de pessoas de novo para dentro da sua igreja, para os seus dogmas. A ideia aqui é converter o maior número de pessoas possíveis, porque a Igreja Católica perdeu para as demais religiões. Então você vai ter uma igreja militante, vai ter uma igreja que vai educar, que vai ensinar sobre os princípios religiosos, uma reafirmação dos dogmas, que a igreja não mudou, mas as igrejas protestantes mudaram, mas a Igreja Católica vai continuar com os mesmos. E por último, não menos importante, a catequese dos indígenas, principalmente no Brasil e nas colônias espanholas. Por que isso é muito importante? A Igreja Católica vai ser muito presente dentro das colônias, nessa catequização, ensinando para os índios quem é Deus, quais são os princípios da igreja, mesmo os índios não entendendo metade do que estava sendo dito, Mas isso vai acontecer e foi importante. Aqui a gente tem também, além desse combate e tudo mais, aqui no finalzinho, o Concílio de Trento, que já vai ser uma outra organização da igreja para mudar outros aspectos. Vai ter a criação do Tribunal da Santa Inquisição. A Igreja Católica vai perseguir todos aqueles que eram contra a Igreja Católica. Contra em que sentido? Que pregavam uma religião que era diferente do catolicismo. Então as pessoas vão ser queimadas vivas por bruxaria, ou seja, qualquer coisa. Está fazendo um chá para curar uma doença, bruxa, queima. A Terra, a igreja dizia que a Terra era plana, mas aí o cara vai lá, faz uma série de estudos, Copérnico. Fala, não, a Terra é redonda. A igreja fala, se você insistir nisso, você vai morrer. Entende isso? A igreja vai perseguir aqueles que iam contra o que ela dizia, estando ela certa, estando ela errada. Vamos ter aí o Index Librorum Prohibitorum, que vai ser a proibição de uma série de livros, entre eles a Bíblia traduzida de Lutero, era a Bíblia traduzida, mas para a igreja era um livro proibido. Ela vai criar essa lista e muitos livros não vão poder chegar às mãos das pessoas, eles vão ser queimados, destruídos, para que as pessoas não leiam. Uma ideia meio estranha, Aqui, um pouquinho sobre os reis católicos. A gente vai ter um destaque bem grande, tanto na Espanha quanto Portugal, que eram reis católicos muito importantes. Dentro da Espanha, você tem o Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vão ser os responsáveis pelo surgimento da Espanha. Vai ter uma dependência da igreja em relação ao Estado. A igreja vai se apegar muito mais a esses reis, porque ela perdeu muito do seu poder com a Reforma Protestante. Você tem aí participação do cardeal Francisco Ximenes de Cisneros, na Espanha, e uma organização do Seminário de Granada. Dentro da Espanha, a Igreja Católica vai continuar muito forte, mas, na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra
na Holanda e outros países, ela vai perder muito dos seus fiéis para as novas religiões protestantes. Aqui um pouquinho a respeito do que foi tratado no Concílio de Trento. Ele fala da condenação da doutrina da justificação pela fé, que ele vai dizer que ser cristão vai muito além dessa questão da fé, proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos da igreja. A igreja define o que é religião, os príncipes vão cuidar do seu povo, mas não se envolvem na religião, diferente do que dizia lá o luteranismo. Uma manutenção dos 7 sacramentos, né, que são pregados pela Igreja Católica. Eu não sei dizer de cabeça quais são os 7, mas se você é católico, talvez você saiba que aí é o batismo, é a primeira comunhão, a Eucaristia, aí vem a unção dos enfermos, a extrema-unção, o casamento, são 7. Eu não sei de cabeça, né, para te informar agora. O celibato clerical continua, padres não podem se casar, membros de ordens religiosas não podem se casar, ter vida sexual. A indissolubilidade do matrimônio continua lá, casou, é até a morte. Morreu, aí está solteiro. Veneração aos santos vai continuar existindo dentro do catolicismo. Os santos, né, da Igreja Católica são figuras, né, conhecidas de todo mundo. E a venda de relíquias, que ainda vai continuar existindo, só que de forma bem menor e não tão absurda como era naquela época da Reforma. Aqui a gente ainda vai ter uma organização da formação intelectual dos sacerdotes, a gente vai ter essas escolas, eles vão estudar, não é só comprar o cargo e entrar, né? E o princípio da Eucaristia, que é a transubstanciação, que é o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho. Esse princípio vai continuar existindo e esse princípio vai existir também em igrejas protestantes, não todas, mas a maioria, e ainda vai continuar existindo, que é o corpo e o sangue de Cristo, que está lá na Bíblia, no Novo Testamento, eu acho que é em Coríntios, acho que é no livro de Coríntios que fala sobre a Santa Ceia. Então, pessoal, mesmo a Igreja Católica tendo perdido muitos fiéis para essas novas religiões que vão surgir, a Igreja Católica vai passar por esse processo de contra-reforma para tentar se reestruturar. A Igreja Católica ainda é muito forte no mundo inteiro. O catolicismo, ou melhor, o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Quando a gente fala cristianismo, a gente fala do catolicismo, do protestantismo com todas as igrejas neopentecostais, igrejas evangélicas, e também com algumas religiões espíritas que seguem os princípios do cristianismo. E hoje em dia o nosso país não tem como religião oficial o catolicismo, mas até o fim do governo de Dom Pedro II, o Brasil tinha como religião oficial o catolicismo. Isso depois que houve a separação do Estado e Igreja, que é o Estado laico, passou de ter uma religião oficial. Beleza? Espero que você tenha gostado desse assunto, ele é extremamente interessante. Fala bastante aí sobre as religiões que são as principais religiões dentro do nosso país. Talvez você não tenha concordado com alguns pontos, mas, novamente, eu não vim aqui criticar religiões, eu vim aqui trazer informação. Você pode pesquisar a respeito de cada uma dessas que eu citei. Aqui a gente está falando de um período de transição extremamente importante, pois isso afetou a Europa inteira e, consequentemente, o mundo. Espero que você tenha feito as anotações e até a próxima.